AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec. Fala pessoal, sou o Wagner, sou o CEO aqui da Conviso e estou aqui junto com o Thiago, diretor de produto, para mais um AppSec Drops. E hoje o tema vai ser um pouco forte, tá? A ideia aqui, como desde o início, é a gente discutir tecnicamente, fugir um pouco daquele buzzwords, aqueles artigos highlights, para entrar com uma discussão mais técnica e aprofundada e falar o que precisa ser falado. Então, o Thiago e eu vamos falar um pouquinho sobre os desafios de segurança by design, né? E o Thiago começa aí já trazendo uma pesquisa recente aí, Thiago. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Essa pesquisa, o tema para nós é um tema bem denso, né? O Secure by Design, a gente sabe que é o caminho natural do AppSec, é se transformar numa prática, né? De construir aplicações, produtos mais seguros, né? E essa pesquisa, Wagner, que a gente estava comentando agora de pouco, foi uma pesquisa fresca aí da RSA, né? Agora na conferência de 2021. Teve o DevSecOps Days na RSA, e o pessoal aproveitou esse momento para poder entrevistar o grupo, né, de engenheiros, e a pergunta foi, assim, bem na cara, né? Qual é a responsabilidade, de quem vocês acham que é a responsabilidade por segurança no caminho, aí, na jornada do AppSec, né? E a pesquisa diz que 90% dos profissionais de IT, de DevOps, acreditam que essa responsabilidade vai ser compartilhada com a área de segurança. Então, o grande ponto aqui é que segurança vai ter que vir para dentro da esteira, né, na percepção das pessoas, cada vez mais segurança virá para dentro da esteira, você vai ter que ter gente e profissional focado em segurança dentro da esteira, no ciclo, né, para poder passar a fazer o papel aí vamos dizer, de champion, de mentor, e não só também vamos dizer, da análise, né, do design, mas botar a mão na massa também, né? Exato. Há pouco tempo atrás também saiu uma palestra do pessoal da Synopsys, não vou lembrar o nome do palestrante, mas é o cara que desenvolveu o Brakeman, né, que é uma ferramenta de SAST bem famosa aí para Rails, né? Ele discutindo sobre o tópico de os times de AppSec irão acabar, tá? Mas qual o contexto, né? Que é muito parecido com esse contexto que essa pesquisa mostrou, né? Não estamos falando que a prática de segurança de aplicações irá acabar. O que irá acabar é as segregações, né? As ilhas que a gente constrói dentro das áreas de segurança, né? Então, aquele cenário onde o time de desenvolvimento é uma coisa e a área de segurança que vai cuidar da segurança do código que alguém está desenvolvendo, né? Não, eu vou colocar minha ferramenta lá e vou cobrar eles, vou quebrar a esteira, eu vou ditar as regras e o time vai entregar o que precisa ser entregue. O que a gente vê a cada dia é que, primeiro, isso não funciona, a gente não consegue entregar software seguro hoje, né? É um fato, né? Empresas que dizem que conseguem ter segurança de aplicações, na grande maioria dos casos, estão basicamente fazendo gestão de vulnerabilidade, né? Até o tópico que a gente discutiu anteriormente no outro AppSec Drops era a gente ainda investe muito tempo para identificar vulnerabilidades e pouco para evitar que elas aconteçam, né? Então, aí entra o Secure by Design, né? Os times têm que estar capacitados, né? Você falou do papel do champion, né? Até isso, os profissionais de segurança conseguem deturpar, né? Porque você pega o profissional de segurança, muitas vezes ele é um cara de segurança e botar dentro do time, né? Ele só muda o problema de lugar, né? Ao invés de ele capacitar, de levar a prática de segurança para dentro do desenvolvimento, ele quer levar um profissional para chamar de seu, né? A gente brinca, lá para dentro do time de desenvolvimento, né? Então,
trabalhar a construção segura é o grande desafio, e o que a gente está vendo até agora é que ainda é um desafio longe de ser superado, né? Não, sem dúvida. E o mais interessante, Wagner, porque na verdade a discussão, né, que os caras trouxeram aqui foi o seguinte, pô, parece, parece assim, até intuitivo, né, que segurança virá mesmo para tomar conta do DevOps, né, para ser o SEC do DevOps, mas na verdade, assim, o que ele coloca, um pouco do que você comentou, que é segurança, historicamente, né, foi sempre centralizado assim, ferramentas ad hoc, em práticas muito desconectadas do processo de desenho, de análise de requisitos, da análise dos requisitos funcionais, de testes, né, dentro da esteira do ciclo de desenvolvimento. E, na verdade, o DevOps, né, como um todo, ele não é só ferramenta, né? Na verdade, ele é um processo, ele é um conceito que automatiza e cria condições para você construir softwares de maneira sistemática, né, com entregas periódicas e entregando produtos mais resilientes, né? Isso não só sob o ponto de vista de segurança. Então, o que eles estão falando a pergunta era, o DevOps, então, vai tomar conta de segurança nas empresas? A gente acha que não, né? Quer dizer, pelo menos aqui a gente tem falado todo dia que é necessário que o profissional de segurança, que os times construam a competência para que venha participar dentro da esteira, e pelo visto o resto dos participantes lá na RSA também acharam a mesma coisa, né? Na minha opinião, o distanciamento, né, entre os times vai aumentar cada vez mais enquanto a gente não entender que não dá para ficar em lados opostos, né? Eu sou o cara de segurança que valida. Eu tenho que ser o profissional de segurança que participa do desenvolvimento. E aí, para isso, eu preciso ter competência em desenvolvimento de software, que é outra coisa que a nossa área, que eu falo, me colocando do lado dos profissionais de segurança, né, tanto eu quanto você, acabamos nos especializando em segurança em desenvolvimento de software, mas a gente sempre esteve muito mais do lado da segurança do que do lado do desenvolvedor no dia a dia, né? E o que a gente vê é que esses profissionais, eles não têm os skills necessários para sentar na mesa, né, com o desenvolvedor. Então, consequentemente, você só me cobra, você não colabora, eu quero você longe daqui, né? E o que a gente tem que fazer é desenvolver as competências, preparar profissionais de AppSec de verdade, né? Entrando em temas como hoje a gente vê, né? Até pouco tempo atrás era só SAST Pentest, ponto. Ah, não, mas é DAST, IAST, beleza, vamos simplificar, né? Ou era Pentest ou era teste automatizado. Ninguém conseguia fazer nada muito além disso. Ah, tinha algum outlier ali, aqui e ali, por exemplo, o cara que fazia modelagem de ameaça como se fosse ciência de foguete, né? Aquela coisa de um projeto de 3 meses envolvendo 55 pessoas. Agora, hoje, a gente já começa a falar em modelagem de ameaça de maneira mais para as ágil, né? massas, né? Para as As massas, como a massas, gente diz. boa. Mais ágil, né? Ou seja, dentro dos times, né? Já tem players focando no desenvolvimento de ferramentas de modelagem de ameaças e tal. Só que aí, quando você vai entender, né? O que a gente percebe é que muitas vezes o pessoal nem sabe para que é modelagem de ameaça. Alguém falou, no modelagem de ameaça é legal, beleza. Aí quando você vai entregar uma modelagem de ameaça, o que o pessoal está esperando é um monte de fluxo, um monte de diagrama, que não é a modelagem, né? O resultado da modelagem é o requisito, né? É exatamente o que vai falar para o desenvolvedor o que ele precisa fazer para construir uma aplicação segura. O meio acaba virando a finalidade, né? Quer dizer, a modelagem de ameaças é o meio por qual a gente chega na construção de requisitos mais aderentes à segurança e à capacidade de ter resiliência, né? Você sabe que é engraçado que você está comentando, eu estava olhando, descendo um pouco mais nas respostas, né? E isso está muito conectado com a visão que o pessoal que estava frequentando lá deu, né, que a maioria eram desenvolvedores e engenheiros de software e tal, falando, cara, empresas que desenvolvem mais de 31 aplicações por ano, só 17 disseram que tinham segurança integrada fim a fim de maneira automatizada.
Então, na verdade, e quando pergunta para o desenvolvedor, ele ainda vê segurança muito distante do dia a dia dele, né? Então, eu acho que o profissional de DevSec, de DevOps, ele já vê segurança um pouco distante. Por quê? Porque o cara de segurança está fazendo o papel dele lá fora do ciclo. O ciclo precisa entregar cada vez mais rápido aplicações. É um pouco que você falou, pô, os caras estão falando de AST, de DAST, SAST de uma maneira destacada, mas a esteira não pode parar, o trilho não pode parar. E o cara de dev lá do outro lado está empurrando e ele não está escutando, né? Justamente quando ele talvez pudesse introduzir, vamos dizer, mais qualidade na hora de pensar em segurança, que é na hora do design, ele não está vendo os caras de segurança lá, né? Então, isso também está, não é da minha cabeça, não, está refletido aqui na pesquisa. Ele, mais da metade diz que gostaria de ver profissionais de segurança trabalhando com eles durante a fase de design, né? Que é o que você falou da modelagem de ameaças, falar dos requisitos de segurança, e pegar tudo isso aqui e envelopar de uma certa forma, trazendo o profissional de segurança, trazendo os requisitos de segurança, para que eles rodem de maneira a sincronizar no time da esteira, né? Para que a entrega continue sendo efetiva para o negócio, né? Exato. Para que ele seja uma atividade dentro do fluxo, né? E não um segregator, né? Como a gente enche a boca para falar, né? Putz, a gente, literalmente, na grande maioria dos casos, a gente é gatekeeper, né? É isso Então, aí. é algo que as pessoas querem tirar da frente, né? E não somar. E aí, essa questão do Secure by Design, que também vem ganhando muito, virou hype, né? Todo mundo fala, né? Mas aí você vai olhar, a gente também já falou aqui em webinar, em outros pontos sobre Shift Left, né? Tá todo mundo querendo canalizar isso em análise automatizada, né? A Shift Left agora é colocar um plugin na IDE. E não tem nada a ver, né? Na verdade, o Shift Left é você começar a pensar em segurança antes de começar a escrever qualquer código, né? É isso aí. Então, a gente teve um webinar com o pessoal da Prime, né? Que eles são pessoal de qualidade, engenharia de software, né? E os caras falaram, ó, nessas disciplinas de qualidade, engenharia de software, teste automatizado é Shift Right, ou seja, é lá no final, né? É uma ferramenta para suportar a esteira que já estava bombando e fazendo entrega rápida, né? E nós, profissionais de segurança, estamos quebrando todo esse conceito e falando que Shift Left, por uma questão comercial, aqui eu falei que a gente ia ser um pouco duro aqui, porque é meramente questão comercial, né? A gente dá o nome, não, Shift Left, coloca na esteira que agora vai mudar o seu mundo. Não muda, gente. Só a ferramenta na esteira não muda. Se você não tiver a capacitação dos times, se você não tiver a mudança de cultura, né? Que agora você é parte do desenvolvimento e não alguém que valida o desenvolvimento, né? E se você não conseguir substanciar os riscos que você tanto fala, né? Que é outra coisa que eu comento sempre. Todo mundo usa food para tudo, né? Agora teve o ransomware, depois você pode até falar que o Biden agora colocou lá uma Isso, normativa também, né? essa notícia é boa. Mas o fato é, a gente usa food para tudo, só que a gente não consegue sequer substanciar o que a gente está falando daquele risco. O que eu quero dizer substanciar? Ok, eu estou te falando para você, desenvolvedor, que se você não fizer direito, vai ter vulnerabilidade de SQL injection, e o cara vai invadir, o shell reversa, vai fazer o dump, vai fazer o escambau na sua aplicação. Só que eu não consigo sentar com esse programador antes dele escrever uma linha de código, ou até com um arquiteto, com os papéis envolvidos com o desenvolvimento, e falar para ele o que ele deve fazer para não ter um SQL injection. Eu estou chegando só lá no final, depois de muito investimento, por isso que eu gostei da expressão o shift right, né? Lá no final, quando já está rodando, os caras já estão produzindo horrores, você roda uma ferramenta e manda ele voltar tudo. Não, é fato. Essa é uma prática, e a gente tem visto isso, né? Assim, os times de segurança, óbvio que a gente não quer generalizar aqui, mas a gente, olhando as diferentes indústrias e práticas de times, você vê abordagens meio desconectadas, em que, no fundo, você deixa o andar da carruagem, né, do desenvolvimento, o programa de desenvolvimento de produtos, ele anda muito, muito, né, ele shift muito para a direita, até que você
chega num ponto onde você começa a exercer o papel de, mais uma vez, de semáforo, né? Então, pô, liga o semáforo aí, se ele chegar até lá e o semáforo não der vermelho, beleza, o produto está liberado. E muitas das vezes, até, o que acontece? Porque aquela história do cachimbo, do cachimbo, né, o visto do cachimbo faz a boca torta, o desenvolvedor, com o passar do tempo, olhando aquele semáforo, ele começa a criar mecanismos para bypassar o semáforo. Exato. Que começa a ficar pior ainda, né? Quer dizer, em vez de a gente introduzir a cultura, a gente cria a cultura do semáforo, uma cultura em que o cara sabe que ele não vai ser assistido ao longo de todo o plano de desenvolvimento dele, e que ele precisa passar na prova só lá no final, né? Então ninguém está muito preocupado, engajado com segurança dessa maneira, né? E aí é interessante que Wagner estava vendo isso, né? Estava pesquisando, estava olhando. O pessoal até lá da TLDR estava fazendo uma pesquisa, o cara puxou um Twitter aí do cara, uma foto assim, de um cara sentado numa cadeira dizendo assim, ó, nenhum profissional de segurança tem a mais, estava assim, vou usar, não tem a mais puta ideia do que se passa em cybersecurity. Me convença ao contrário. E estava ele sentado assim, esperando com a cadeira para alguém sentar. E aí fica essa impressão mesmo dessa situação, né? Quer dizer, todo mundo faz o cênico, né? Mas na verdade a gente não está desenvolvendo produtos mais seguros, né? Que acho que é o objetivo principal. Exato. E aí eu acho que é uma questão cultural, né? Que é a história do, pô, eu já virei meme, né? Os caras, pô, o Wagner não gosta de SAST. Assim, não, gente, eu adoro o SAST. É uma ferramenta que me dá uma possibilidade de escala. O que eu estou pedindo é que a gente consiga entender o problema com mais profundidade e a gente seja de fato especialista. Que eu não use ferramentas como muleta. Ah, Wagner, mas tem uma deficiência do mercado de profissionais? Tem. Só que essa falta de experiência dos profissionais só aumenta. Porque ao invés de eu buscar um bom profissional que conheça dev, que esteja ali orientado, ao invés de eu perguntar para o cara se ele conhece uma modelagem de ameaças, se ele sabe definir requisitos, o que eu peço para ele no job description é se ele sabe rodar uma ferramenta na esteira, se ele sabe implementar uma ferramenta na esteira. Então, eu não estou construindo um bom futuro. É isso que eu bato muito na tecla. E aí, mas eu estou contra os profissionais de segurança? Não, eu estou a favor. Eu quero que haja uma especialização em AppSec, que a gente deixe de banalizar o problema, achando que a gente vai comprar soluções ao invés de aprender a desenvolver soluções. E é muito parecido, aí a gente vai entregar a idade aqui, né? Mas é muito parecido lá atrás, quando os profissionais de segurança, ainda falando de norma, falando do básico, né, que a gente chama de higienização hoje, ele vivia brigando para participar do comitê estratégico, para participar, não, segurança tem que ser levado a sério. Hoje, segurança é levado a sério. Segurança faz parte a gente estava num bate-papo outro dia, e, eu tenho que agora aprender a me comunicar, porque eu estou falando sobre segurança com o conselho da empresa, com o board da empresa. Eu não estou mais falando com o cara de infraestrutura. E por que a AppSec, ao invés de a gente se especializar, a gente, de fato, ser engenheiro de segurança de aplicações, a gente está sempre levando para a direita, né? Sempre querendo colocar a ferramenta mágica, sempre aportar algo milagroso. Então, é isso que a gente tem que discutir em segurança por design, né? Não, e aí lembrando um pouco a história são duas coisas que eu pensei aqui enquanto você falava, né? Uma é aprender com outras indústrias, né? A gente já falou lá atrás, você tem a indústria aeroespacial, a indústria de transporte aéreo, são indústrias em que segurança é um item que ele sentou no board já há muito tempo atrás, está falando já mais de 40 anos, 50 anos que a segurança já passou a ser parte do board, né? Nenhuma dessas indústrias consegue fazer nada sem
segurança aconteça, né? As empresas com ações abertas acabam sendo afetadas se acontece um problema num acidente aéreo, veja aí o caso da própria Boeing, quer dizer, ou quando você num programa como hoje o programa de exploração espacial, né, cada vez mais na mão da iniciativa privada, você tendo engenheiros que estão trabalhando o tempo todo em segurança para ter certeza que tudo aquilo que você está produzindo aqui, né, você vai ter o menor custo, o menor impacto lá na ponta. Por que que a gente não pode olhar, né, para o sucesso e enxergar, né, porque esses caras eles fizeram o shift left já há muito tempo atrás e trouxeram o segurança aqui para o design, né? E aí, pensando nisso, essa semana passada, né, a gente estava conversando num fórum com um grupo de clientes e parceiros, e eles falaram, produtos que não estão expostos a público, a gente não tem que se preocupar tanto, ou que isso, talvez o impacto não seja tão grande para a gente ter que gastar tempo na esteira, e a gente lembrou do Colonial Pipeline, né, que foi um problema que aconteceu recentemente quando um gasoduto, né, distribuição de combustível parou nos Estados Unidos, mesmo que você fale, é um ransomware, você pode, cara, tudo isso está conectado de uma certa forma com a arquitetura, com a forma com que as aplicações são desenvolvidas, são colocadas em produção, seja pacote terceiros ou pacote desenvolvido dentro de casa, e você vê ainda essa cultura vamos dizer, não do escapismo, né, porque todo mundo quer resolver, mas às vezes a pessoa não ainda encarar, né, o papel hoje do engenheiro de segurança como parte integrante de produto, né? E tudo isso para falar que, no final das contas, o que o Biden fez, né, na semana passada, né? Mais uma vez a gente está vendo, você falou do board, eu estou falando, isso está chegando agora no Congresso, está chegando em lugares que antes não chegava, né? Biden baixou uma portaria presidencial semana passada, ditando alguns princípios para a infraestrutura de missão crítica e dizendo o seguinte, que dos princípios as companhias precisam provar que desenharam seus sistemas de missão crítica de tecnologia pensando em segurança, em critérios de segurança. E aí citou o NIST, o framework do NIST, aí óbvio, conecta com o framework já existente que ninguém quer reinventar a roda, né? É isso aí. Não falta normativo, não falta baselines, né, para a gente fazer certo. Novamente, eu acho que a gente está sendo negligenciando algumas coisas que não deveríamos, né? Aí entrando, por que que eu falo que não falta baselines, não falta referência, né? Pois, todo mundo cita o ASP, todo mundo cita o SAM, né? Pô, se você lê o SAM, tá lá claramente tudo isso que a gente está discutindo. O SAST, as análises automatizadas, elas se perdem no meio de um monte de práticas. Até saiu um material recente, né, do guia de Agile do SAM, e eu gostei foi dos pontos, né, que eles colocaram aqui, que eles chamam de pitfall, né, ou seja, coisas perigosas, né, dentro de cada uma das práticas. As armadilhas, vou só né? comentar algumas aqui, né. Então, na parte de Education e Guidance, né, aí ele fala que algumas organizações procuram o departamento de segurança verificar a qualidade do código e depois treinar as pessoas. Quando, na verdade, você tem que levar a capacitação para a origem, né, como formação daqueles profissionais. Então, isso é outra coisa, né? A gente, todo dia, os devs estão aprendendo uma nova tecnologia, tá? Muitos sendo early adopter, né? Por exemplo, eu estou usando aquela porque é mais legal. Por que que a gente não está colocando a capacitação de SEC lá na base de conhecimento desses profissionais de dev, né? E aí uma coisa que eu sempre falei, né, contrariando muitos profissionais de segurança, cara, uma coisa que eu aprendi lidando com muito programador, né, treinando, etc., é que os caras gostam de aprender. Bons programadores gostam de aprender. Então, se você for lá na base colocar essa competência, você aumenta Sem muito dúvida. mais a maturidade do que qualquer ferramenta, qualquer teste na esteira. Sem dúvida. Não, eu concordo com você. Está aí programas que a gente viu que tiveram sucesso no passado. O próprio Google implantou um programa de AppSec com muito sucesso, né? A gente tem aí histórico de ferramentas, ou mesmo
o programa que depois, de uma certa forma, gerou alguns engenhos aí, o engenho de Dast, que era justamente esse time de AppSec, um time focado, olhando para os desenvolvedores, buscando educar vamos dizer assim, tirar a licença de condução com a direção segura, né? Então, quer dizer, você está ensinando o desenvolvedor a trabalhar da melhor forma possível, e quando você vai para o DevOps, a gente já tem, primeiro, a agilidade que é necessária, certamente a gente já vai encontrar pelo fato de você ter educado e ter treinado o desenvolvedor, então vai ser muito mais rápido qualquer virada, ajuste que tem que ser feito durante o ciclo de entrada em produção, e junto com o próprio time, né, com você tendo esse programa bem desenhado, as ferramentas que a gente está falando aqui, porque nós não estamos falando mal delas, né, mais uma vez é bom dizer, Exato. as ferramentas elas vão ser complementares, né, elas vão passar a trabalhar de uma maneira a escalar o trabalho que já está sendo feito lá atrás, na ponta, né? É isso que a gente está, de uma certa forma, comentando aqui, né, Wagner? O pessoal tem falado muito de guardrails, né? Ou seja, o SAST, a abordagem do sem grep, né? Que eu acho genial, né? Ao invés de você ficar lá batendo cabeça para como encontrar a vulnerabilidade, né? Por padrão, por heurística, seja o que for, você vai lá e cria uma regra para pegar um padrão daquela vulnerabilidade que ela não aconteça. Ou seja, que eles chamam de eliminar a vulnerabilidade ao invés de identificar a vulnerabilidade, né? Então, se eu sei que lá no .NET, no C Sharp, se não tem uma configuração tal no web.config, eu estou vulnerável a CSRF, para que fazer um scan para encontrar CSRF se eu posso ir lá e checar aquela flag? Exatamente. Ou uma função Isso é uma perigosa, abordagem né? de Secure by Design, né? É isso aí. Não, perfeito. Eu concordo plenamente. Acho que esse é um tema, obviamente, difícil. A gente fala que é um tema polêmico, porque a gente entende que também os times de segurança, muitas das vezes, não têm recursos, não tem todos os recursos em mãos, né? Falta também para profissionais capacitados. A gente entende, né? Também os problemas que acontecem, né? Mas eu acho que se a gente não estiver olhando, né, para essa direção e pensar em construir um caminho, né, em que a gente vá dialogar com os times de desenvolvimento, vá dialogar hoje com os times de cloud e DevOps, né, que são os times que vão ser responsáveis por pegar tudo aquilo ali e colocar. E a gente está falando agora de tudo serverless, né, Wagner? Então, o time de infraestrutura agora, na verdade, é o próprio time de desenvolvimento, né? Então, assim, se a gente não conseguir dialogar, né, com esse time e entrar e formar um único time, né, uma única competência, certamente a gente não vai conseguir sair do estágio de ter só ferramenta com o semáforo verde e vermelho, né? Exato. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais longo, mas só para continuando aqui na outras armadilhas, né, desse material do Sam aqui. Então a gente vai colocar tudo isso no show notes, a pesquisa que o Thiago mencionou, esse guia do Sam aqui também. Outra coisa que ele fala é sobre o Security Champion, né? Porque a gente vive ondas, né? Então a onda agora é Security Champion. Só que o próprio Security Champion já está sendo tratado de maneira equivocada também. Ele comenta que uma das armadilhas é você ir lá e atribuir a responsabilidade para o desenvolvedor e delegar o problema, né? Quando a cultura de Security Champion é você usar alguém como agente transformador, mas tem que ficar muito claro que a responsabilidade da segurança é parte do todo, né? Então, inclusive da área de segurança, que continua sendo responsável também, mas muito mais como um advisor do time de próprio time de desenvolvimento do que o único responsável para rodar qualquer coisa ou cobrar qualquer baseline, né? Outro ponto legal aqui desse material também, ele traz meio que as experiências, né? Que é a questão da definição de requisitos, consequentemente modelagem de ameaça, né? E aí ele fala que a modelagem de ameaça, ela não deve ser usada só como uma análise de risco, né? Tem que se entender que os requisitos, primeiro, existem requisitos que são baselines, ou seja, o que é baseline? Que isso as empresas costumam até desenhar bem, Sim, não implementam bem, mas desenham bem, né? Hoje é comum a gente chegar nas empresas e ter lá um guia de desenvolvimento seguro, algum baseline tem. Mas aqui ele fala para abordagem de modelagem de ameaça, ela tem que ser para trazer aquela visão de um cenário
específico, né, pontual daquele caso de uso, né? Então, eu tenho baselines, que são requisitos padrões, como, tem que estar criptografado a comunicação, tem que estar validado os campos, etc. Agora, existem requisitos que só uma modelagem de ameaça daquele produto de software vai trazer. Então, aqui eu tenho um risco de uma fraude se o cara não validar o cadastro. Então, ele fala também desse equívoco em modelagem de ameaças, né? Porque a modelagem de ameaça também está sendo automatizada, né? É o Isso. famoso preencha um checklist e eu te cuspo um resultado, né? Isso ajuda, é melhor que não tem nada, com certeza, mas ela perde um pouquinho da visão de análise de risco, né? Sem dúvida. Não, quando você automatiza, né, no grau que a gente está vendo aí, mais uma vez, como você falou, toda ferramenta que vai, né, automatizar, trazer algum benefício em termos de velocidade e de ganho de eficiência, né, é importante, mas o que a gente tem visto é uma abstração, né? Quer dizer, as pessoas não estão mais nem visitando e entendendo o que é modelagem de ameaça, né? Eles apertam um botão e cospe do lado um outro modelo, e aí eles falam, ó, já fiz o meu trabalho, tá aqui, né? Aqui estão os requisitos, bateu aí, não bateu, e na verdade o desenvolvedor continua não entendendo por que ele está fazendo aquilo, né? Quer dizer, as pessoas que estão envolvidas acabam não entendendo, continuam não entendendo por que estão fazendo isso, né? Então, mais uma vez, é ferramenta, né? Às vezes o uso excessivo de ferramentas para tentar resolver um problema que a gente sabe que não que é humano, né? Que é um problema conectado com os times, cultural, né? Disciplinar, né? Que as pessoas precisam implantar no ciclo, né? Sim. E aí ele também menciona lá, né, que aqui deveria ser beabá, mas não é. A gente vê isso todo dia, né? Quando ele fala de testes, né? Então, uma das armadilhas, a automação sozinha normalmente não resolve. Tanto a revisão de código especialista quanto o teste manual devem fazer parte de qualquer garantia de qualidade de software. Então, novamente, eu tenho que ter code review, que é outra coisa, né? Até isso a indústria conseguiu comprometer, né? Eu faço code review com ferramenta. Ferramenta não faz code review, gente. São coisas distintas. A ferramenta de análise estática, o SAST, né? Específico de segurança, ele é um artefato, é um recurso para que alguém faça a revisão do código. Aí o outro ponto é que esse aqui é antigo, né? Mas mesmo sendo antigo, todo mundo fala, né? É aquela história do gráfico que mostra o custo para correção de vulnerabilidade de acordo com a fase do ciclo de desenvolvimento, né? Putz, eu não faço ideia de quando seja, mas esse gráfico deve ser da década de 80, né? Mas aonde que a gente continua ainda investindo para encontrar vulnerabilidade? Na fase de teste. Automação é fase de teste, pentest é fase de teste, QA é fase de teste, que é a segunda mais cara, só não é mais cara do que em produção. E a gente não constrói nada seguro ainda. Existe a turma ainda delega a responsabilidade para a fase de testes, né? Esse é o ponto, né? Exatamente. Bom, é um tema que se deixar, a gente vai a tarde toda, né, Wagner? Aí não vai ser mais drops, né? Mas quem sabe a gente marca aí um podcast de 1h30, 2 horas, a gente estende esse assunto. Se quiser deixar a última mensagem aí, Thiago, já do meu lado aqui eu vou despedindo do pessoal e falar que quem quiser colaborar, mandar tópicos, quiser argumentar sobre o nosso ponto de vista aqui, o que a gente tenta trazer ponto de vista nosso a partir da experiência e, óbvio, a partir de referências de estudo, tá? Ninguém aqui virou especialista em uma semana, né, como a gente vê bastante, mas pontos de vista são sempre importantes para que a gente construa conhecimento, né? Então, é um prazer debater com vocês aí. Não, eu também queria só deixar aí a nossa como última palavra, né, o canal aberto para a gente escutar os feedbacks, se vocês quiserem comentar alguma coisa, algum artigo também que faça referência a isso, uma posição contrária, né? Acho que o contraditório também sempre é bom, né, para a gente poder juntos aí encontrar vamos dizer, o equilíbrio, né, das opiniões, e é um pouco o que você falou, acho que a gente aqui é uma mistura do empirismo, né, daquilo que a gente vê no dia a dia, e também, óbvio, que um pouco
do que a gente tem visto aí nos artigos científicos, artigos também na mídia, na comunidade, né? Esse é um papo que tá em voga e a gente quer colaborar, né? É isso aí, pessoal. Isso aí, gente. Obrigado.